Meus queridos irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos neste momento dando início a mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, desta feita lição de número 8, e queremos compartilhar com os nossos irmãos esta lição que é de tão grande ganho para nós compreendermos esse mistério glorioso que envolve o reino de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus, e que muitas vezes muitas pessoas não compreendem, generalizam tudo e todos porque não têm conhecimento do Evangelho nem da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu queria pedir a você, meu amigo, meu irmão, que acompanha as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Isso fortalece o canal, ajuda outras pessoas a terem acesso a este material. O único e exclusivo objetivo desse trabalho é promover o reino de Deus, é levar o conhecimento de Deus às outras pessoas. Quando você faz esse compartilhamento com alguém que está na Bahia, que está no Rio Grande do Norte, em qualquer parte do país e quem sabe até do mundo, você está ajudando o canal a compartilhar as verdades sacrossantas da palavra de Deus. Este é o nosso maior empenho, objetivo e seriedade com aquilo que fazemos. E você pode ser um colaborador, um cooperador desse trabalho fazendo isso, compartilhando o vídeo com seus grupos, com seus amigos. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Nos ajude a promover o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que se preocupa com o Evangelho e que a verdade revelada da Palavra de Deus chegue a outras pessoas, ajude-nos nesse quesito, curtindo, compartilhando, comentando, deixando seus comentários, agregando algo que você acha que deve ser agregado dentro daquilo que vai ser comentado. Deixe nos comentários, isso é muito importante, tanto para nós quanto para os outros que precisam ouvir da palavra de Deus. Escola Dominical EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Lição 8, 23 de maio de 2021. O ministério de evangelista. É desse ministério que vamos falar dentro dessa categoria de dons. Nesse caso, nós estaremos falando dos dons ministeriais. O ministério de evangelista. O texto áureo diz assim: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Verdade prática: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. Ele é um arauto de Deus no mundo. Meus queridos irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese aqui porque me veio à memória algo que nós sempre ouvimos o nosso pastor falar, que o obreiro, o homem de Deus, aquele que leva a preciosa semente, quem sabe o evangelista, o presbítero, o diácono, o pastor, ele precisa ter duas coisinhas básicas, no seu ministério, na sua pessoa. Primeiro, ter caráter e também ter carisma.
Esses dois pilares sustenta e dá base ao ministério de um bom dispenseiro da graça e do Evangelho de Deus. Caráter e carisma. Eu costumo dizer que se a minha vida não for uma pregação, de nada vale eu pregar o Evangelho. Porque eu não posso pregar algo que eu não viva. Eu preciso viver o que prego e pregar o que vivo, para que, porventura, aqueles que nos ouvem deem crédito à palavra de Deus. Então, dentro do reino e do ministério, dentro do ministério, isso é muito importante para o homem e para a mulher de Deus. Ter caráter e ter carisma. É saber conquistar as pessoas, com a sua postura, com a sua conduta. Então, esses dois pilares são de fundamentais importância para a vida do obreiro de Deus na obra de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 ao 35, e também Efésios 4 e 11. Atos capítulo 8, versículos 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. 27, E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, a rainha dos etíopes, o que era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Versículo 28, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. 29, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E ele lhe disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Versículo 33, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Versículo 34, e respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Veja que, a partir da lição anterior, do domingo anterior, nós iniciamos a estudar, a compartilhar com os irmãos os dons ministeriais. Os dons ministeriais são esses dons que capacitam o homem, aqueles que são chamados na obra de Deus, para liderar a obra de Deus, para estar à frente do rebanho de Deus, para edificar a igreja de Deus, para orientar, preparar, levar o conhecimento de Deus para aqueles que não têm conhecimento, para aqueles que ainda não têm convicção. Esse é o papel que é dado àqueles que estão aí incluídos nesses dons ministeriais. Observe que o homem natural, o homem sem Deus, o homem que ainda não teve um encontro com Jesus, dificilmente ele vai compreender os mistérios da palavra de Deus. Observe qual foi a pergunta de Filipe: entendes o que lês? Porque não é diploma, não são cursos que vão fazer com que as pessoas compreendam os mistérios da palavra de Deus.
Às vezes, existem pessoas que têm tantos diplomas, mas desconhece, não sabe absolutamente nada no que diz respeito, no que diz respeito ao Evangelho, à palavra de Deus, a Deus. Quando se fala de igreja, generalizam esse termo igreja. Por quê? Porque eles não conhecem os mistérios revelados na palavra de Deus. E aí é quando entra o papel daquele que evangeliza. E neste contexto nós estamos falando propriamente do evangelista, aquele que revela a vontade de Deus aos homens por intermédio da sua palavra. Por quê? Porque lhe foi dado este dom. E não é por sabedoria humana, não, meus queridos irmãos, mas por revelação do Espírito Santo de Deus. Isso é um dom que é dado àqueles a quem Deus escolhe para determinado ministério. Objetivo geral dessa lição: mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Esse é o objetivo geral. No tópico 1, vamos ver aqui os objetivos específicos. Tópico 1, abordar a respeito do envio dos 70. Tópico 2, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E tópico 3, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento, ou frente ao Novo Testamento. Qual é o papel do evangelista? Quais são as suas funções? Qual é o seu dever de casa que precisa ser feito para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida e o evangelho tenha o seu devido, a sua expansão e a igreja tenha o seu devido crescimento? São sobre estes aspectos que nós estaremos abordando nesta lição. Introdução. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Não que os outros dons não sejam valiosos, tá? Mas quando trata-se de dons ministeriais, o trabalho do evangelista, o papel do evangelista é de fundamental importância no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. E nós poderíamos destacar aqui que existem muitas pessoas que estão no meio da comunidade dos santos, mas que sequer sabem o significado da Santa Ceia. Compreende isso? A importância do papel desse evangelista dentro do reino de Deus e para o corpo de Cristo, que é a igreja de Deus? Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e em sua multiforme sabedoria Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. E a coisa mais bela que se pode observar naquele que prega o Evangelho, aquele que evangeliza, é a ousadia com que ele deve fazer isso. O temor diante de Deus, óbvio, em primeiro lugar, o temor diante de Deus, mas com vigor, com convicção, com aquela certeza que vem do alto, convicção de quem fala algo com propriedade. Ousadia é isso, é falar com propriedade e revelar ao pecador este Salvador que é Cristo Jesus. Imagine alguém que vai falar de algo que ele não tem tanta afinidade, não tem tanto conhecimento, às vezes lhes falta certeza de alguns parâmetros, certamente quem o ouve não dará crédito. Mas o papel do evangelista tem sua base mais consistente quando ele tem convicção
daquilo que ele prega. Obviamente que eu preciso viver isto para poder pregar, para poder ensinar aos outros. É por isso que há muitos que tropeçam pelo caminho e se observa verdadeiramente que eles não têm a chamada para tal função, para tal ministério. Compreende isso? Então é muito importante que nós não andemos aí pela vista dos olhos, né? Mas que busquemos a sabedoria de Deus, a graça de Deus e o discernimento para contemplarmos verdadeiramente. E o próprio Jesus ele diz na sua palavra, né, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é muito importante para nós e não deve ser ignorado. Nós precisamos analisar todos os cenários, observar pela palavra de Deus, observar a vida do indivíduo para ter certeza se realmente aquele cidadão ele tem um chamado, ele foi escolhido para tal função no reino de Deus. Primeiro tópico, Jesus envia os 70, Lucas 10, do 1 ao 20. Observe, meus queridos irmãos, que esta obra ela não pode ser feita por uma só pessoa. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos comissionados, esse é o papel da igreja, nós somos comissionados para proclamar as boas novas do Evangelho. E eu não quero restringir aqui o ministério de evangelista àquele que tem uma credencial de evangelista, porque existem muitos evangelistas que não têm credencial e que fazem esse papel de um evangelista. Primeiro subtópico, são poucos que anunciam. São poucos os que anunciam, e de fato o são. São poucos que têm coragem de ir às praças, de ir às ruas, valados, às vielas, às biqueiras, levar a palavra de Deus. Isso é o papel do evangelista. É por isso que digo aqui, anteriormente, disse anteriormente, que existem muitos que não têm a credencial, mas que cumprem o papel de verdadeiros evangelistas dentro do reino de Deus. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus, na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Olha que coisa interessante, aí nós abrimos um parêntese. Era grande a multidão que seguia Cristo. Por todos os lados, onde Jesus ia, uma grande multidão o seguia. As pessoas o seguiam por N motivos. N motivos. Mas existiram aqueles que verdadeiramente foram comissionados para fazer a vontade e a obra de Deus. E é disso que nós vemos deixar frisado, nesta lição, o versículo 2. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. O que o comentarista quer dizer com isso? Eu preciso estar debaixo da vontade de Deus, ser submisso tanto à vontade de Deus quanto ao ministério. Porque não adianta eu querer também ser um evangelista e fazer o trabalho de acordo com a minha visão, com o meu entendimento, quando eu sou um subalterno. Quando existe alguém nessa escala hierárquica, né, que determina locais, que determina o lugar onde o trabalho deve ser feito. Para isso ficar mais bem claro para você, estamos em uma comissão de evangelização. Aí combina-se que hoje trabalharemos esta área, né? Uma suposição, tá? Para que você compreenda essa questão que o comentarista aborda. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou a uma mensagem própria e nem fazer a sua própria vontade. Faltou acrescentar isso. Então se combina com o líder da evangelização, como foi tratado em reunião com o pastor, que se explorará determinada área. Mas no meio daqueles comissionados, existe um
que naquele dia onde está sendo tratado para fazer isso, ele quer ir para outro lugar. Compreende que não dá para ser feito dessa maneira? Não pode ser feito dessa maneira? Por quê? Primeiro porque a obra de Deus ela deve ser organizada. Nós servimos a um Deus que é ordeiro e é organizado. Então, observe a dificuldade que se tem. Outra coisa, eu não posso falar de mim mesmo. Eu não posso falar em meu nome. Eu preciso falar em nome de Jesus. Eu preciso falar a palavra de Deus. Eu preciso proclamar o Evangelho. As pessoas, elas não querem saber do meu testemunho de vida. Neste momento em que se está pregando o Evangelho, ela quer saber sobre Cristo crucificado, ressuscitado e que é o Salvador do mundo. Às vezes um testemunho é importante, sim, dentro da pregação do Evangelho, mas a ênfase que se dá é ao Cristo ressurreto. Essa é uma das dificuldades, né? Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. Nós não fomos chamados para atacar grupos, para falar mal de determinadas denominações ou religiões. Não, nós somos comissionados para falar do amor de Deus para com o pecador, para revelar ao pecador a condição de pecador e trazer esperança de que nós temos um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar uma única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, e jamais de si mesmos ou de outros ali à sua volta, como eu citei anteriormente. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que nasceram do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. E por que não dizer alguns que na sua mensagem tiveram a ousadia de dizer que Cristo fracassou? Não sei se você já ouvi em determinados momentos alguém falar disso. E lógico, por ética, nós não citamos nome, mas quando o indivíduo ele abre a sua boca para pronunciar tal coisa, ele está completamente fora de Deus e fora do Evangelho. O Evangelho não é isso. Compreende? Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Versículo 2b. Quando nós falamos de discípulos, nós estamos falando de seguidores. O significado de discípulo é aquele que é a cópia original do seu mestre. Ele é uma cópia do seu mestre. Por isso se diz discípulo. Por isso que esse termo evangélico é tão banalizado. Porque existem muitos evangélicos e poucos discípulos. Compreende? Por isso que a palavra de Deus é tão importante para a nossa vida. E nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho proclamado pelos apóstolos. Precisamos prestar atenção e pedir o discernimento do Espírito Santo para não cairmos nas contradições dos homens. De homens ímpios, homens pecadores, que buscam por intermédio do Evangelho os seus próprios interesses e não os interesses e os objetivos da palavra de Deus. Segundo subtópico do tópico 1, enviados para o meio de lobos. Enviados para o meio de lobos. É muito bom, meus queridos irmãos, é maravilhoso pregar dentro de um templo majestoso, pregar para um grupo seleto de pessoas que já tiveram encontro com Cristo e já entregaram suas vidas para Jesus e que compreendem já, de certa forma, a mensagem do Evangelho. Difícil neste chamado para evangelista é pregar no meio dos lobos, no meio de assassinos, no meio de promíscuos,
no meio de pessoas que nunca tiveram o conhecimento de Deus e da sua palavra, dentro dos presídios, pregar dentro dos hospitais, dentro das comunidades, onde existe muitas vezes facções instaladas que têm ali os seus interesses, e muitas vezes a pregação do Evangelho vai contra esses interesses. Compreende? Enviados para o meio dos lobos. Proclamar o Evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. E foi isso que ocorreu de fato. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. E por que não dizer que hoje ocorre em nossos dias? Temos facilidade hoje para pregar o Evangelho? Faça uma análise de todo o cenário que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade hipócrita, no meio de uma sociedade onde o certo é tido por errado, o errado é tido por certo, onde um verdadeiro instrumento de Satanás, um verdadeiro homem a serviço das trevas é tido como herói. Imagina você ter que pregar o Evangelho no meio dessa gente. Compreende o que estamos falando? Desse chamado para evangelista, que não é fácil, não é fácil. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Isso é cumprir o papel de um evangelista, independente das circunstâncias, independente daquilo que nos sobrevém. Repito, é tão lindo, é tão maravilhoso, é fabuloso pregar para dentro de um templo majestoso, com 300, 400 pessoas, 1000 pessoas, pregar dentro de um estádio onde todos os convidados ali, a maioria já tem uma certa afinidade com o Evangelho. Difícil é você entrar dentro de países comunistas para pregar o Evangelho. Difícil é você entrar dentro de países onde se professa o islamismo para pregar a Cristo ressurreto. É neste momento que você é enviado para o meio dos lobos devoradores. Subtópico 3. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Versículos 9 ao 10, depois Mateus 1 e 8. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados e surpreendidos diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E é óbvio que em nome de Jesus, pessoas se rendem aos pés de Cristo, enfermos são curados, demônios são expulsos, quando este trabalho é feito em nome de Jesus. É por isso que o evangelista que verdadeiramente tem esse chamado, ele não teme, ele não se acovarda. Por quê? Porque ele vai falar em nome de Jesus e prioridade na sua palavra. A prioridade na sua palavra é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós não devemos temer. Em primeiro lugar, porque a obra é de Deus, o reino é de Deus e o maior interessado na conversão dos pecadores é o Espírito Santo. Compreende, irmãos? E muitas vezes, alguns que são ditos evangelistas, eles andam pela vista dos olhos. Eles andam pela vista dos olhos. Eles não andam por fé. Quando nós andamos por fé, nós saímos de cena para dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que é o maior interessado neste negócio e nesta obra.
Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Olha que coisa interessante. Jesus lhes deu poder, lhes dera poder para tais coisas, mas esse poder não era para confirmar a sua palavra do evangelista, mas a palavra de Deus, que sempre foi o maior interessado na conversão dos pecadores e de que os homens se cheguem a Ele novamente. E isso é feito por intermédio do Evangelho. Por isso que nós precisamos pregar a Cristo ressurreto, porque Ele é o vínculo da paz entre Deus e os homens. Não é o meu falar bonito, não é o meu curso de teologia, não. O vínculo da paz entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo de Nazaré e é Ele que deve ser anunciado. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder temos os nossos nomes escritos no céu. Versículo 20. Ou seja, o que o comentarista quer dizer? A maior importância e a maior alegria para nós, como dispenseiros do reino de Deus e evangelistas, aqueles que levam a preciosa semente, a palavra de Deus, não é o trabalho que está sendo feito, mas saber que eu fui vocacionado para este ministério e que o meu nome, se ele estiver lá escrito no livro da vida, este é o meu grande gozo, a minha grande alegria. O fazer aqui não passa da minha obrigação. Mas se eu tenho que me alegrar em alguma coisa, eu devo me alegrar primeiramente na cruz de Cristo, porque foi Ele que morreu por nós, e depois por ter escrito o meu nome no livro da vida. Como dispenseiro da obra de Deus, eu não passo de um serviçal. É apenas isso que somos, apenas servo. Seria importante nós destacarmos aqui alguns homens evangelistas notáveis da nossa era. Nós temos John Wesley, se destaca John Wesley. Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e a outras pessoas da cidade, enviados para o meio dos lobos. Depois nós temos Charles Finney, um famoso pregador avivalista do século XIX que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração, paixão pelas almas. Ele participou do segundo movimento de grandes despertamento espiritual em seu país, nos Estados Unidos da América. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério. E depois nós temos também destaque aqui David Wilkerson. O pastor David Wilkerson iniciou o seu ministério no ano de 1958 em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. A obra A Cruz e o Punhal, mundialmente conhecida, narra esse período da vida de Wilkerson. Ainda há outras obras desse grande evangelista, faminto por mais de Jesus, e Toca a Trombeta em Sião, ambas editadas pela CPAD. Então, observe que estes homens, eles não foram pregar nos palácios, eles foram pregar nos lugares marginalizados, nos piores ambientes que você possa imaginar. Por quê? Porque as almas são importantes para Deus e, de certa forma, elas estão ali não é porque elas querem estar ali. Elas estão ali porque elas são oprimidas. E nós temos a solução. E a solução é Cristo.
Este é o papel dos verdadeiros evangelistas. E pregar na Cracolândia, dentro dos hospitais, dentro dos presídios, dentro das casas de recuperação, dentro das comunidades. Esse é o papel do verdadeiro evangelista, visando o crescimento da Igreja de Deus e a propagação do Evangelho. Na verdade, é pegar joias, pegar pedras brutas e transformá-las em joias preciosas, lapidando-as com conhecimento da palavra de Deus. O papel do verdadeiro evangelista. Tópico 2. A grande comissão. Mateus 28, 19 ao 20, Marcos 16, 15 ao 20. Subtópico 1. Nós vemos que o Senhor Jesus, quando ele ressurgiu dos mortos, né, vamos ver essa referência lá em Mateus 28, 19 ao 20, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Naquele momento, o Senhor, ele revela-se agora verdadeiramente, não agora 100% homem, 100% Deus, mas 100% Deus, e com todo o poder e glória que ele tinha como antes de se encarnar com o Pai. Então ele manifesta-se aos seus discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Então, observe que, sob a égide dessa palavra, o verdadeiro evangelista não deve temer. Tá? Repetir o que falamos lá no início. Porque a obra é de Deus, o maior interessado na conversão dos pecadores é Deus, e nós estamos sob a dependência deste poder, o poder que foi dado nos céus e na terra ao Senhor Jesus. Praticamente ele está dizendo que ele tem poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre todas as hostes que você possa imaginar que possa ser contrária à pregação do Evangelho. Ele tem esse poder. O que nós precisamos fazer como evangelistas, como dispenseiros da graça de Deus, é obedecer a esta ordem imperativa. Portanto, ide, ensinai, mostrai o caminho, revelai a vontade de Deus. Compreende? Primeiro subtópico, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O comentarista não colocou aqui, eu complemento: e eis que eu estou convosco. Observe só essa colocação, né? Essa colocação do verbo. Eu estou convosco todos os dias. O Senhor não disse estarei, uma situação de futuro. Não, a partir daquele momento que Ele ressuscitou, Ele nos deu essa certeza. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. 1 Coríntios 9,16. Eu fui chamado, nós fomos chamados, fomos escolhidos, e aquele que nos elegeu, aquele que nos chamou, todo o poder está em suas mãos. Por isso eu não devo temer, compreende? É óbvio que eu preciso ser vigilante, ser prudente com a palavra, ser vigilante quanto às minhas ações, mas com a convicção e certeza de uma coisa: aquele que nos comissionou, todo o poder está em suas mãos. Quando Jesus diz que todo o poder está em suas mãos, repito, né? Poder sobre a morte, poder sobre o inferno, poder sobre os demônios, poder sobre as pessoas. O que eu preciso então? Eu só preciso anunciar o Evangelho, revelar o Calvário ao pecador. Subtópico 2.
O mundo está dividido em dois grupos. Quem crer e for batizado será salvo, esse grupo. Mas quem não crer será condenado. Essa questão não diz respeito a mim, diz respeito a Deus. Compreende, querido? Mas eu preciso mostrar para o pecador. São esses dois grupos que existem. Os que vão crer, vão ser batizados e serão salvos, e os que vão deixar de crer e serão condenados. Simples assim. Que preocupação eu devo ter com isso? Única e exclusiva, pregar o Evangelho. Compreende? O poder está nas mãos de Deus. O poder está nas mãos de Deus. Eu sou apenas um comissionado para levar esta mensagem. Então, eu não devo me preocupar com o segundo grupo que não vai crer e que será condenado. E quem diz isso não sou eu que estou julgando, é a palavra de Deus que eu disse. E eu preciso revelar tão somente isso ao pecador. Marcos 16:16. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus. Os que creem e os que não creem. E é óbvio que nós lidamos com essa situação todos os dias. Pessoas zombam do Evangelho, pessoas zombam da igreja, pessoas zombam de Deus. E que tenho eu a ver com isso? Eu só preciso abrir a minha boca e pregar o Evangelho, pregar a Cristo ressurreto. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição social econômica do homem. Gálatas 3:28. Não há judeu, não há gentio, não há grego. Romanos 3:9-10 e também 23. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não crendo no Evangelho. Crendo ou não crendo no Evangelho. Que o homem creia ou deixe de crer. O Evangelho é um só, para o que crê e para o que não crê. O que crê será batizado e salvo, o que não crê vai ser condenado. E é a palavra de Deus que diz isso. Compreende? Às vezes o pecador fala para nós, quando nós perguntamos, olha, você tem certeza de qual será o seu descanso eterno? Ele diz assim para nós, Deus sabe. E imediatamente eu falo para ele, não, você sabe. Você sabe, eu estou te revelando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim. Agora fala se você não sabe. Se a palavra de Deus diz assim e você faz o oposto, então você sabe. Compreende, irmãos? Esta verdade que dói é a verdade que liberta e ela precisa ser pregada com ousadia para o pecador. Subtópico 3. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé ou denominações. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa, na Alemanha. Você vai ver diversos vídeos falando, do que está acontecendo com a igreja na Alemanha. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300 igrejas. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Na verdade, era para nós chorarmos com esta notícia. Era para nós chorarmos nos pés do Senhor, de madrugada, de meio-dia, de manhã, à tarde, trabalhando, descansando, porque são vidas que estão sendo perdidas para o mundo, porque perderam a fé, perderam a esperança. Muitas olharam para o homem, né? E há um grande risco quando se olha para o homem. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas, Europa se tornará num centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos evangelizar o continente europeu. Tópico 3. O dom ministerial de evangelista. Primeiro subtópico. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é,
Transmitir boas novas do Evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o Evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Este é o perfil, desse caráter do evangelista verdadeiramente vocacionado, escolhido e chamado. Ele tem paixão pelas almas, ele tem prazer de pregar o Evangelho, de revelar o pecador a Cristo Jesus. Ele não tem prazer em ganhar nome para si, não. Ele tem prazer em mostrar, fazer com que o pecador compreenda a mensagem do Evangelho, se converta a Cristo, entregue a sua vida para Jesus, tornando-se assim uma nova criatura. E nisto ele tem prazer, nisto ele se alegra, para nós refletirmos. Subtópico 2. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do Evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Então, observe, meus irmãos, meus amigos, que esse papel tão importante daquele que evangeliza, e repito o que eu disse lá no começo, eu não preciso ter uma credencial para ser evangelista. Você pode ser um evangelista, pregar com convicção a palavra de Deus para aqueles que cercam o seu ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja desde que seja coerente, E nós precisamos entender que as empresas existem regras nas empresas, Trabalhei em uma determinada empresa que no horário de almoço era nos permitido nos reunirmos para pregar o Evangelho, para cultuarmos a Deus. E de dentro daquela empresa saíram pastores, saíram diáconos, presbíteros, e hoje servem a Deus. Quem sabe alguns estão até à frente de trabalhos no reino de Deus, mas por conta de um trabalho de evangelização que fazíamos dentro daquela empresa, e que, por sinal, era muito conceituada, era uma multinacional, mas tínhamos essa liberdade para fazermos esse trabalho. Então, nós precisamos, como evangelistas, aproveitarmos todas as oportunidades que nos são franqueadas, porque a seara é realmente grande e são poucos, continua sendo poucos os obreiros, os ceifeiros dessa seara. Subtópico 3, a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22. O evangelista, ele não só ganha o pecador para Cristo, ele ganha o pecador para Cristo e, por intermédio da mensagem da palavra de Deus, ele também lapida este pecador, esta pedra que era bruta, que era grossa, que era cheia de ranhuras. Ele lapida esta pedra, torna-a numa joia preciosa, transformando assim em verdadeiros discípulos, em verdadeira igreja do corpo de Cristo. Essa é a finalidade do ministério do evangelista. Por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, a pedra principal, a pedra angular. Eu não vou ensinar algo que não parta dessa premissa. Não pode haver outro fundamento senão Cristo, o nosso Senhor.
O evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. Na verdade, ele precisa ser obediente à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa, ser submisso também ao ministério. Isso é muito importante para nós, irmãos. Muitas pessoas fracassaram porque elas queriam fazer as coisas ao seu próprio modo, ao seu bel prazer. Quando nós temos uma liderança, quando nós temos um pastor que nos orienta, que nos ensina, que nos revela, que nos mostra o caminho a seguir e nos dá as diretrizes para fazer o trabalho. Mas há muitos que querem fazer diferente, compreende? E aí quando falta essa unidade, o Espírito Santo se afasta desse negócio. Porque o Espírito Santo não habita e nem trabalha onde tem confusão, onde há divergência, compreende? Eu sempre toco nessa tecla, porque nós aprendemos, irmãos. Aprendemos com homens que tinham a sua vida ali sob a égide da palavra de Deus. E se nós não aprendermos com estes homens, não aprenderemos mais com ninguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 6 ao 26, depois versículo 40. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Ou seja, ele precisa ter domínio da palavra de Deus. Por isso que a leitura da palavra de Deus é tão importante para os dispenseiros da graça de Deus. Compreende? Compreende porque a escola bíblica dominical é tão importante para nós? Compreende porque os cultos de ensinamento são tão importantes para nós? Porque nós precisamos ter capacidade para responder essas perguntas. Percebe que um texto aparentemente muito simples e uma pergunta tão simples que faz aquele mordomo da rainha de Candace. De quem fala o profeta? Dele mesmo ou de algum outro? E aí é onde entra a ação do Espírito Santo, mas também o conhecimento da palavra de Deus que já está plantada dentro do meu coração. Compreenda isso. Conclusão. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui, irmãos, porque às vezes a gente confunde as coisas. Às vezes a gente acha que sem o conhecimento do pastor, sem o conhecimento da direção da igreja, eu posso formar grupinhos e fazer cultos nos lares, nas casas, e às vezes me acho até fazendo campanhas, e muitas vezes esses trabalhos sem a orientação, sem a autorização do ministério e do pastor que te apacenta, na maioria das vezes ele traz prejuízo para a igreja de Deus. Descobre-se um lugar onde pode ser feito um trabalho, comunica-se ao pastor local, de pastor, é possível que nós ganhemos alma ali, meu pastor. Vamos fazer isso? É assim que nós devemos agir. Mas em muitos casos, quando o pastor vem tomar conhecimento, é porque estourou um problema sério ali. E às vezes cai nas costas do pastor, que nem estava sabendo daquele ocorrido. Que Deus em Cristo nos dê sabedoria, graça, entendimento e discernimento para bem servir na sua obra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.